A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Neste vídeo iremos falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. E você que não sabe, essas duas testemunhas já estão diante de Deus desde muito tempo. E no Velho Testamento fala sobre essas duas oliveiras. Estas duas testemunhas estarão pregando o Evangelho e fazendo grandes sinais no período da grande tribulação, quando a igreja já não estará mais na terra. Neste período vai haver salvação, porque a igreja apóstata e os crentes que não foram arrebatados se converterão aos milhares, muitos se converterão. Bom, é preciso você entender por que é oliveira. Jesus é comparado à oliveira. Existe até um louvor que nós cantamos que diz: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, há poder da fé. Posso eu dar fruto, enxertado assim, oliveira verdadeira. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é a oliveira verdadeira. Mas estas duas testemunhas do Apocalipse que virá no tempo da grande tribulação são comparados a duas oliveiras. Então eu preciso falar com você o porquê das oliveiras. O que é esta ave tão especial que Jesus é comparado a ela? Aleluia! E há algo interessante. Bom, o agricultor planta a oliveira e ele vai ter que esperar 7 anos para que a oliveira dê fruto, sabendo que ele vai morrer e ela continuará viva. Vai vir mais uma geração, ela continuará viva, vai morrer e vai vir mais e mais e mais. Por quê? Porque até hoje existe as oliveiras vivas no Jardim das Oliveiras, lá onde Jesus ia orar, sabia? Por quê? Porque elas duram até mais de 2000 anos. Olha que interessante, não é? Eu fiz umas anotações aqui para que eu não esquecesse a respeito das oliveiras. Esta árvore magnífica, ela dá até 80 litros de azeite por ano. Então pode-se colher em um ano 80 litros de azeite. Ó, dá muito dinheiro, hein? Quanto que está uma latinha de azeite puro? Verdadeiro, não é esses falsos que tem por aí não é? E quanto custa, hein? Agora imagina 80 litros, uma só árvore. Quanto você não vai ganhar durante o ano, porque você não vai plantar só uma árvore, são várias e várias. Aleluia! E outra coisa, ela resiste a qualquer intempérie, ela resiste a qualquer clima, seja frio ou quente, escaldante, mais de 40 graus, 50 graus, 60 graus, ela resiste. E outra coisa, se ela ficar doente, ela resiste à doença, continua dando fruto e dando novos ramos. Aleluia! Se cortar ela brota de novo. Se ela for queimada, ela brota de novo. Oh, glória! Isso é o poder da renovação. Isto é o poder do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre essas duas oliveiras, porque Deus me deu detalhes numa palavra profética a respeito dessas duas oliveiras. Como já disse, tem gente falando que o profeta David Warren, que Deus está usando poderosamente lá na África,
e em muitos outros lugares que Deus tem levado ele, chamam ele das duas testemunhas, mas ele não é duas testemunhas. Já falei num dos meus vídeos que ele é o precursor. Ele está preparando o caminho para as duas testemunhas. Duas testemunhas são duas pessoas distintas que virão vestido de saco. Então, as duas testemunhas, elas morrem na grande tribulação, e muitos vão fazer uma festa e morreram, aquele que perturbava a gente, mas eles vão ressuscitar, e Deus arrebatará as duas testemunhas para si. E Deus falou comigo que estas duas testemunhas ganhará mais almas na sua morte e ressurreição do que enquanto elas estiverem operando em vida. Bom, estamos aí com os fogos, festejando o Natal, aleluia. Como pode festejar o Natal a respeito de um que era, aleluia? Diz que ele nasceu. Para vir a esse mundo tinha que nascer, mas ele já era. Será que Jesus está muito preocupado com isso? Mas o mundo é hipócrita, não é verdade? Mas eu não tenho nada contra se você colocar sua árvore de Natal, que a gente não sabe nem o que significa árvore de Natal, mas a gente entende que é comércio. Papai Noel, de onde vem esse Papai Noel? Que ligação tem Papai Noel com o Natal e Jesus, o menino Jesus, nascimento? Mas então, esses fogos que estão por aí é o Natal de 2020, já estamos chegando em 2021, mas vamos falar sobre as duas oliveiras. Está registrado lá em Zacarias capítulo 4, versículo 3 em diante. Mas vamos ler desde o primeiro versículo, para que você possa entender melhor. Zacarias capítulo 4, versículo 1 diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão acima dos candeeiros. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntou o anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Não por força nem por violência, mas pelo Senhor dos exércitos. Quer dizer, não pela força do homem, pela violência do homem, mas pelo poder de Deus. Neste tempo em que essa profecia foi dada a Zacarias, o povo tentou reconstruir o templo em Jerusalém, porque eles estavam voltando do cativeiro, no período de Jeremias, e houve muita oposição. Não é no período de Neemias, é de Jeremias que eu estou dizendo, por causa das profecias de Jeremias a respeito do cativeiro, que foram ao cativeiro e tinham que se entregar ao cativeiro. Jeremias sofreu por causa disso, porque disseram que ele era um traidor, e você que conhece a história sabe muito bem do que eu estou falando. Mas logo que eles tiveram permissão de reconstruir o templo,
houve oposição dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo judeu mestiço, que se casaram com outros povos, então eles eram ignorados pelos judeus. Estou passando para você um pouco da história para que você entenda o que Deus falou com Zorobabel. E quem foi Zorobabel? Zorobabel, essas duas oliveiras estavam representando Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Não é Josué lá de Moisés, lá do Egito, lá do Êxodo, não. Esse é o sumo sacerdote Josué no tempo do cativeiro da Babilônia, que estava voltando, regressando à sua pátria. Então, Deus falou com Zacarias e também falou com Ageu, porque eles são contemporâneos, quer dizer, eram da mesma época. Ageu e Josué eram da mesma época de Jeremias, então se fala que eram contemporâneos. Então, Deus levantou estes dois como duas oliveiras para retornar e fortalecer os seus irmãos patrícios, judeus, para que não desanimasse com a construção do templo em Jerusalém. Então, Deus dá esta palavra para que Zacarias falasse a Zorobabel, o governador, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele estava falando, vocês não vão reconstruir o templo com a força de vocês, mas é no poder do Espírito Santo. A igreja não ganha almas pelo poder social, carnal, educativo, humano, a razão e aquela coisa. A igreja ganha almas pelo poder do Espírito Santo. A igreja apostata que ficará no tempo da grande tribulação, elas perderão o poder, e Deus trará duas testemunhas, e somente essas duas testemunhas terão poder de Deus neste período de grande tribulação, de grande turbulência mundial. Então, Deus está falando que ninguém conseguirá fazer a obra dele, agradar a ele, se não tiver no poder do Espírito Santo. Bom, vamos para a palavra profética a respeito das duas testemunhas que o Espírito Santo falou comigo. Aleluia! Eu quero dizer que esta palavra profética já tem quase um ano comigo. Hoje estou sendo liberado para colocar esta palavra profética dentro deste período em que Deus está me dando a respeito das últimas coisas. Então preste atenção no que o Espírito de Deus falou comigo. Minhas duas testemunhas ouvirão a voz do seu Deus e ressuscitarão em homens na terra. Então quer dizer, Deus falou comigo que essas duas testemunhas é Elias e Enoque. Mas olha o que Deus me explicou a respeito desta palavra profética. O que vem a ser isso? Vou dizer, um homem preparou para mim discórdias em um tempo que o mundo não resistirá aos abalos. Tempestades e furacões estarão acontecendo por todos os lados. Agora resta saber quando. Quando uma igreja fracassada estiver em declínio total, entrarei com estas duas testemunhas. O que está acontecendo hoje é só um prenúncio das atividades destes dois homens. Paulo disse, eu sou a voz que clama no deserto? Não foi João Batista? Nele veio no poder e no espírito do profeta Elias. O que chamam a isto? Quero dizer que da mesma maneira virá dois homens que eu farei nascer para um tempo de glória em meio a uma grande tribulação. Enoque, homem puro, e Elias, homem íntegro, e cheios do meu poder. Estes homens morrerão,
morreram em translado. Quero dizer que os seus corpos foram escondidos por mim e ninguém os achou até hoje. Quero dizer que um homem, para entrar nos céus, deverá morrer, só assim possuirá os céus por herança. Agora, um fato como este não houve de um homem ser trasladado e retirado do seu corpo e colocado em um corpo de glória, assim como Cristo. Nunca houve e nem haverá semelhante. Estes dois homens nascerá num tempo difícil para serem as únicas testemunhas para brilhar o Evangelho em um tempo de trevas profundas. Eles terão meu poder, morrerão e ressuscitarão, mostrando o meu poder, e muitos se unirão com ele em glória na terra. Assim será o começo de uma nova era. Eles serão homens íntegros. Para este tempo cumprir, bastará o sol escurecer, e assim virá o segundo sol, para ter início uma revolução. Dois homens, um com poder de cura e milagre, e o outro com poder de resgatar os mortos para a vida. Foi isso que o Espírito de Deus me falou a respeito das duas testemunhas que estão diante de Deus, que são as duas oliveiras. São a representação. São a representação do ministério real e sacerdotal. Entendeu? Do ministério real e sacerdotal de Cristo e de todos aqueles que o Senhor chamar. É uma representação. Figurativo, entendeu? Então você entendeu o que é a oliveira, o porquê, o simbolismo da oliveira. Bom, para finalizar, Apocalipse fala, né, sobre as duas oliveiras lá no capítulo 11. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, versículo 3. Versículo 4, vamos lá. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que acham em pé diante do Senhor da terra. Está vendo? Se representam as duas candeeiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor, como nós lemos lá em Zacarias. Está vendo? A palavra se confirma. Nós já lemos Apocalipse 11, e aqui nós estamos reforçando a respeito daquilo que Deus me falou sobre as duas testemunhas que estarão anunciando o Evangelho no período da grande tribulação. Aleluia! Deus é misericordioso, não quer que nenhuma alma se perca. Se alguém em um lugar é íntegro, anda na presença de Deus, e ao redor dele todos viraram as costas para Deus, por causa deste um homem, Deus poderá salvar muitos. Entendeu? Basta ele querer. Ele só precisa de um homem íntegro, justo, temente a ele e que faça a vontade dele. Deus pode usar você para ganhar muitos da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Basta você ser um homem, uma mulher íntegra diante dele. Deus te abençoe.